Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras se prepara para encarar o Corinthians em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão Betano. O duelo acontece na Neoquímica Arena e para o Verdão a missão é conquistar mais 3 pontos para turbinar sua luta pela liderança, mas também tem como objetivo apagar a má impressão deixada nas recentes derrotas em decisões contra seu arquirrival. Contudo, em meio à parte mais intensa da temporada, o Palestra Itália se movimenta para reforçar a equipe e corre contra o tempo para aproveitar a janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. Neste contexto, a contratação de Andréas Pereira é a bola da vez nos bastidores alviverdes. Tudo leva a crer que o meio-campista vai ser anunciado nos próximos dias. A Sporting Bet, patrocinadora master do clube, fez uma postagem misteriosa que agitou ainda mais a torcida palestrina. A iminente chegada de Andréas já desperta comentários sobre a promissora contratação. O comentarista Neto, por exemplo, afirmou que o volante tem mais qualidade que Richard Rios, e com seu reforço, o time de Abel Ferreira vai mudar de patamar. Todavia, Felipe Melo, sobre o que acho do Andréas Pereira como atleta, é top player, principalmente para o Brasil, afirmou o multicampeão pelo Palestra, lembrando da falha do meio-campista que possibilitou o gol de Daverson, que carimbou o tetracampeonato do Verdão na Libertadores. É um cara completo, chuta com as duas pernas, tem ótimo passe e ótima finalização de média e longa distância. É muito bom atleta, vai agregar demais ao Palmeiras, ótima contratação feita pelo Palmeiras, complementou Felipe Melo. O Verdão está de olho em Andréas Pereira desde a janela de transferências do início do ano. Na ocasião, a negociação acabou travando, mas agora, com a insistência, o volante se sentiu prestigiado e acabou facilitando as conversas, como detalhou recente matéria do Bola VIP Brasil. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Esse moleque aí joga pra caramba. Muito bom. Muito bom jogador. 60 milhões é dinheiro de pinga pra esse cara. Esse cara é um baita jogador. O que o Palmeiras ganha com isso, meu querido? Qualidade, a melhor contratação do Palmeiras nessa janela agora vai ser esse menino. Esse menino é muito bom jogador, é titular onde passou, uma qualidade de jogo gigantesca. Vai trazer muita qualidade do Palmeiras. Então esse cara vai mudar, elevar... O patamar do meio campo. Vai sim. Não tenho dúvida disso. Esse moleque é craque de bola. Parabéns à contratação. E aí, Vinícius Batista? Richard Rios era um jogador cobiçado por clubes Pra mim ele é melhor que o europeus, Richard Rios, pra mim. jogador Mas de bem seleção. melhor, hein? E o Andréas Pereira, com passagens pela seleção brasileira, também com mercado no futebol europeu e agora também chegando para o time do Palmeiras, né? Ele que, inclusive, chegou a recusar o Palmeiras no começo do ano, agora chegando e vai agregar demais o Deram meio 20 milhões, agora estão dando 40. Né? Quanto que era no começo do ano aí? Não, no começo do ano era maior. 20. Ah, eles não quiseram vender, agora foi pra 10. Isso. Era 20 milhões de dólares, não quiseram vender. Paga não. Ele assina o... Assina o contrato. Assina o contrato. O pagar já é uma questão de... Aí as promissórias, só depois. Aí já Mas é verdade mesmo, ué. E aí? Esse é outro problema. Esse é outro problema. Mas A acho gente que paga, mas depois não sabemos como. eu devo, não nego, mas pagar é outra história. Eu acho que a grande questão foi essa e a aposta no Abel, né? Falou, olha, você não vai ter esse cara que você quer, porque o Abel pedia a contratação do Andréas e esperou, conseguiu uma negociação melhor e vai ajudar muito o Palmeiras nessa briga, sobretudo o Campeonato Brasileiro e Libertadores, que ainda tem aí, o Palmeiras tem chance dos 2 títulos. Quem ali de ajudá-los e tudo pra ele é a melhor coisa. E no profissional, como é que você vai fazer isso? No jogador profissional já é rodado de outros times, é diferente a relação. Então ele ama o que faz, ele já falou várias vezes que ganha dinheiro sim, tudo, mas não é só dinheiro, porque se fosse dinheiro o Flamengo já ofereceu muito mais dinheiro pra ele e ele continuou aqui. E esse cara tem que ser ressaltado. E parabéns lá na gestão do Paulo Nobre e o Alexandre Marcos que contrataram esse cara, que é um cara completamente diferente. Pra quem não sabe, muito amigo do Hulk, amigo de longa data. João Paulo Sampaio, parabéns pelo trabalho incrível que você vem fazendo. Outra coisa, galera, vocês não acham que o Palmeiras tem que contratar outro atacante, não? Por quê? O Thales está indo para o Almeria, como eu falei para vocês, apenas uma correção, não são 7 milhões de euros, são 6. Então é como se o Carlos Miguel viesse 0-0 ali. O Palmeiras ainda ganha um dinheirinho a mais porque ele está sendo vendido por 1 milhão de euros a mais. O Thales e o Palmeiras fica com 20% do atleta. Então o Almeria conseguiu ficar um pouco mais de porcentagem e vai levar o jogador que infelizmente perdeu um pênalti ontem. Eu já tinha falado que eu não acho que o Thales e o Luigi sejam jogadores que vão despontar no profissional. E o Thales está sendo negociado já. E o Luigi ainda é jogador do Palmeiras. Mas eu não vejo esse
como posso dizer, esse futebol todo neles. Não tô falando que eles não podem dar certo, que eles não podem fazer seus gols, se acharem no time, mas eu acho que o Palmeiras deveria procurar outro atacante agora. Porque de atacante de área nós temos, vamos pensar aqui, o Vitor Roque é segundo atacante, mas também faz um falso 9, o Lopes e o Luigi, acabou. O Facundo é ponta, o Riquelme da base, que deveria subir esse moleque deveria ter sequência nos jogos já, porque é muito bom jogador, muito bom jogador. Quem mais? O Maurício faz o falso... não é do Maurício, né? O Maurício é o jogador que sai, chega de trás. Então o Palmeiras tem até o dia 2 aí de setembro para procurar mais um atacante. Não sei da onde, se fora do Brasil, de que divisão, se é aqui do futebol brasileiro, porque a maioria aqui já tem 7 jogos. Mas eu acho que precisaria, porque nós só temos esses 3 jogadores ali para jogar na área. Lopes, Luigi e o Vitor Roque. E o Luigi ainda acho bem cru, o profissional. Uma opinião que eu tenho, deixa aí o seu comentário. E sobre o Andreas Pereira, pessoal, ele já realizou exames. Aqui não, gente, os exames foram feitos lá na Inglaterra mesmo. Hoje em dia não é necessário fazer exames somente no clube, a não ser que o jogador esteja em São Paulo, tal, é outro papo. Ou aqui no Brasil, um voo rápido. Já fez os exames e é aguardado aqui amanhã no Brasil e deve ser anunciado, acho que tem que gravar conteúdo da TV Palmeiras. Sexta-feira, provavelmente sexta-feira seja anunciado, mais tardar sábado, como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Digo, anunciado com os vídeos lá, tudo, ele falando. O Andreas Pereira, não tem como mais a negociação dar errada, gente, porque os exames médicos já foram realizados e agora só falta ele vir para o Brasil assinar contrato. Ótima contratação. Algumas pessoas não estão gostando, eu acho normal isso, porque nunca um jogador é unanimidade, mas a maioria esmagadora está gostando da contratação desse atleta, que eu acho que é o que falta para o Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras trouxesse mais vamos pensar aqui, mais um atacante ali, mais experiente, fecharia o elenco. Claro que você vai falar que precisa de mais uma posição aqui, outra ali. Tem gente que quer ter várias opções no elenco, mas eu acho que o André, sendo um jogador mais velho, tudo, inclusive desse exemplo, tirando como positivo que o Flamengo fez ali, contratou jogadores mais experientes, mais velhos, que têm bagagem de Europa e trouxe os jogadores sem contrato. E os caras estão adicionando muito. Então o Palmeiras poderia buscar esse jogador até o dia 2. Tudo bem que é daqui menos de uma semana para fechar a janela. Mas acho que seria interessante, porque temos só o Luigi Flaco e o Vitor Roque. Acho que ajudaria demais. E o Andreas Pereira vem aí para ajudar e muito o nosso Verdão nessa sequência. Lembrando que domingo o jogo contra o Corinthians, um jogo fundamental pra gente, porque nós vamos ali continuar na perseguição com o Flamengo, que pega o Grêmio dentro de casa. E Brasileirão é 3 pontos. E tem que ir com tudo, quando eu falo é com tudo, é marcação alta. Depois o Palmeiras vai ter o período de data FIFA, então vai dar pra descansar bem. E depois, só lá no dia 14, se eu não me engano, enfrenta o Internacional antes de enfrentar o River Plate pela Libertadores da América. É bom que esse tempo aí vai dar para adaptar nos treinamentos e o Andrés já ficar ali na ponta dos cascos, porque eu tenho falado que o Andrés e o Palmeiras é para jogar, então no jogo contra o River Plate ele já tem que estar no time. Esse negócio de montanha, subir, não, isso aí são para alguns jogadores. Tanto é que o Sousa, por exemplo, pela necessidade que nós tínhamos de um velocista ali, entrou no time de titular e tinha acabado de chegar. Imagina o Andreas Pereira, que é um jogador que o Palmeiras já quer há um bom tempo e fez uma economia absurda contratando esse atleta. Estamos aguardando aí você, André, seja bem-vindo à Sociedade Esportiva Palmeiras. E flamenguistas, não tem jeito. O cara veio jogar aqui, podem reclamar, podem chorar. Ele ia para o Flamengo, não foi. Ele veio para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E galera, repito aqui nas minhas redes sociais lá, falei, dá a camisa 21 para ele. É uma brincadeira, galera. Brincadeira, vamos ter humor. Como é que ia dar a camisa pro cara, sendo que o cara que falhou lá no gol contra o Flamengo? É uma zoação, tiração de sal para os flamenguistas se incomodarem. Eles se incomodaram, alguns palmeirenses não. É tudo brincadeira. A camisa que ele usar, tá tudo certo. Grande abraço, galera. Tamo junto aqui, Verdão sempre. Até a próxima. É nóis. Um Verón com 15 anos de idade, chegar do dia ali com a enxada na mão, né, cavando, capinando, puxando o boi, chegar em casa só ter farinha para ele comer. Isso é pressão. Pressão que esses meninos tomam, isso é pressão. Pressão é um pai de família que deixa, às vezes, de comprar um presente para seu filho, para comprar um ingresso e vir para dentro do estádio. Seguimos com o de primeiro e com o mercado da bola, agora do Palmeiras, pra gente saber o que vai rolar com o Andreas Pereira. PVC, o que tá faltando pro Andreas ser anunciado? É questão, é tempo, é detalhes de exame médico que já deve estar feito e a pressa, que assim, as pessoas começam a achar que tem que apresentar no dia do aniversário.
E eu acho que, assim, eu lembro sempre do Ronaldinho Gaúcho em 2014, que ia chegar no dia do centenário e não chegou. E depois nunca mais chegou. Não é o caso do Andrés Pereira. O Andrés Pereira está contratado. Está sacramentada a negociação. Ele chega, tem contrato até dezembro de 2028. A questão do tempo de fazer o anúncio oficial e ele ser inscrito e fazer a cerimônia da apresentação, que não teve para o Jefté, por exemplo. Né? O Jefté já jogou e não teve ainda a apresentação. É que a torcida fica numa ansiedade danada, né? E aí teve o dia do aniversário, que ontem o Palmeiras comemorou 111 anos, então o pessoal começou a pensar, né? Será que vai ser o presente de hoje, do aniversário do Palmeiras? Todo mundo querendo muito esse reforço aí pro meio de campo, desde que o Richard Rios deixou o clube. Ô, Samir, é o reforço ideal pro Palmeiras, Andréas Pereira ali no meio de campo? É um baita jogador, faz muita diferença ali, não faria diferença no meio de campo do Palmeiras? Para mim, melhor que o Richard Rios, inclusive, que hoje é a carência que ficou na posição por conta do jogador que foi negociado. O Andrés Pereira é um jogador que tem uma saída de bola muito boa, uma transição. Ele não é aquele que rompe linhas com força, né, e pisa na área, mas é um jogador com uma técnica muito boa, né? A armação de jogadas também ajuda demais. É bom marcador também. Eu acho que o Andrés Pereira é um grande reforço do Palmeiras. Fica mais forte quando estava com o Richard Rios, na minha opinião. E não sei se o PVC tem nas anotações dele de mestre, né, que ele sabe de tudo do passado. É o primeiro caso, né, de um jogador que chega no Palmeiras, que nunca jogou no Palmeiras, mas deu um passe decisivo para um título importante do Palmeiras, né? Andrés Pereira já deu uma assistência maravilhosa, né, pro Palmeiras ganhar um campeonato. As más línguas dizem que ele chega já com status de ídolo, né? Os maldosos. Não sou eu, tá? Os maldosos estão dizendo. PVC, Andrés chega com status de ídolo? Não é. É chato falar isso. Passezinho só, né? É chato falar isso em relação ao jogador. Ele errou naquela jogada, mas ele, assim, mesmo naquele jogo, quem pega o jogo para ver sabe que ele jogou bem aquele jogo e errou grosseiramente. A nota dele vai ser 4 porque ele errou no lance decisivo. Não, jogou bem a temporada toda, aliás, né, PVC? Vou que ele dá a nota vai ser 4. Ô, PVC, eu queria saber na prancheta, hein? Temos prancheta, nosso telão lindão aqui, gente. Agora a gente tem uma prancheta bem grande aqui para mostrar para vocês. Como é que Andrés Pereira se encaixa nesse time do Palmeiras e o que muda em relação ao Richard Rios? Primeiro, assim, o Palmeiras está fazendo a saída de jogo com 3. Aqui não tem o time completo, tá? Não está o time inteiro. Então você vai ver. O Andrés Pereira vai fazer o pivô defensivo. Eu gosto de chamar de pivô defensivo, é uma coisa que pouca gente fala dessa maneira. Mas vocês fazem a saída de 3 aqui, Murilo, Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, e estica o Kelvin pela direita e o Piquerez pela esquerda. É assim que o Palmeiras está jogando. Então o que acaba acontecendo? Maurício, Flaco, Vitor Roque ou Flaco, Vitor Roque, Ramon Sousa e o Piquerez lá do lado esquerdo. Então você faz 3-2-5. Para fazer 3-2-5, ele é o segundo volante, mas ele vem fazer o pivô defensivo. O primeiro passe, depois dos zagueiros, vai ser do Andréas. Ele vai ser o desafogo. Esse é um ponto importante, como está jogando o Lucas Evangelista. Em outros momentos, você puxa o Maurício por aqui e faz o Andréas junto com o Maurício, estica Piquerez, Vitor Roque, Flaco, Ramon Sousa e o Kelvin e faz esse 3-2-5. Ele não é um jogador de gol, nem de passe para gol. Ele não tem uma grande estatística de assistência, nem de goleador. Mas ele faz o passe que clareia. Então, essa é a função dele. Acho o Richard Rios brilhante. E é claro que o Palmeiras fez um negócio da China, porque comprou o Richard Rios por 1 milhão de euros e vendeu por 30 milhões de euros no intervalo de 2 anos. É um negócio da China, mas o Richard Rios é brilhante, faz falta, indiscutível. Minha pegação no pé. O Richard Rios errava muito em lance decisivo, tipo a bola dividida com o Memphis. Por isso que eu já falo que o Andrés é melhor. Mas o Andrés também errou numa bola decisiva pelo Flamengo contra o Palmeiras. Foi uma só. Que foi a bola decisiva, né? Foi só uma final de Libertadores. Eu acho o Richard Rios grande jogador. Acho que em muitos momentos de jogos grandes, às vezes tinha um efeito meio Gabriel Menino, sabe? Que o Abel se irritava com o Gabriel Menino e não se irritava do mesmo jeito com o Richard Rios. E não estou dizendo que seriam 2 pesos e 2 medidas. O Richard Rios entregou mais para o time do que o Gabriel Menino, na opinião do Abel.
Só que ele também dava umas entregadas, assim, de falta de concentração, que não pode faltar mais para o Andreas, e até porque o Andreas sofreu muito com aquela jogada do Flamengo em 2021. Foi pesado para ele, né? Claro, né, gente? Você cometer um erro num jogo tão decisivo, isso a gente brinca aqui, mas a gente sabe o peso que isso tem para um jogador. Samir, PVC, vocês estavam falando, né, sobre as características aí do Andreas Pereira. E aí eu não sei se me corrijam se eu estiver errada, tá? O Andreas, a gente sabe da qualidade técnica, desse passe refinado, dessa bola que ele pode alongar um pouco mais, pode entregar mais nesse ponto de vista cerebral, numa armação mais do time. Richard Rios era mais um cara mais combatente no meio de campo, mais marcador? Eu acho que não. Não? Eu acho que o mais combatente era o Zé Rafael e o Danilo. Tá. Eu acho que o Andreas entrega um pouco da categoria do Danilo. O Danilo nem está a melhor versão ainda no Botafogo. Você vê o jogo contra a LDU, ele errou muita saída de bola, mas, cara, é uma elegância para jogar, né? O Danilo. Sim. Levanta a cabeça, domina, enxerga o passe que ninguém enxergou. É um jogador extraordinário. Uma categoria. Baita categoria. Baita jogador. O Andrés é assim, ele tem muita categoria. Agora, eu tenho uma observação, como diz a Adriana, meu amor, um filhote de pensamento. O Palmeiras montou um novo time com jogadores que não têm o hábito de ganhar título. E muitas vezes, quando você vai montar um time, você vai no perfil do cara que é campeão. Tipo, não precisa ser Felipe Melo, mas assim, o cara que tem vocação de título. Porque isso contagia o vestiário. Então, vamos lá, o Ramon Sosa foi campeão paraguaio uma vez. O Facundo Torres foi campeão uruguaio uma vez. Vitor Roque foi campeão paranaense, foi vice-campeão da Libertadores. Você tem jogadores que tem jogadores que não foram campeões nunca, mas são jogadores de poucos títulos. Isso é importante? Pode não ser. O Piquerez era campeão uruguaio uma vez só. E o Piquerez é um líder do time. O Gustavo Gomes era campeão da Supercopa Itália e campeão argentino pelo Lanús. Veja, repito o que eu estou dizendo. Isso é um filhote de pensamento. Filhote de pensamento é ótimo. Assim. Eu amo as expressões. Você entender que você precisa. Talvez você precise compensar isso ali dentro com líderes que podem. O Gustavo Gomes foi multicampeão pelo Palmeiras. O Everton foi multicampeão pelo Palmeiras. Essa soma, mas isso precisa atravessar de uma geração de um time que foi desmontado para essa geração do novo time que está sendo montado. É uma mentalidade que vai sendo incutida ali. E isso é importante, né, Samir? Eu achei curioso, né? Eu acho importante, eu achei curioso porque essa obsessão do Palmeiras pelo Andrés Pereira, por que não o Danilo? Por que não quis resgatar o Danilo, que já é um jogador que tem identificação com o clube e, como o PVC falou, de uma elegância, né, joga muita bola no meio campo e entregar. Talvez a mesma coisa que o Andrés Pereira ou até mais, né? Achei estranho o Palmeiras não ter ido para cima do Danilo e ficar com essa obsessão que, em relação... Não sei se eu estou forçando a barra na obsessão, mas acho que teve uma obsessão do Palmeiras em relação ao Andrés Pereira. Eu não acho que foi uma obsessão pelo Andréas. Eu acho que o Andréas foi um jogador oferecido no início e foi oferecido de novo agora. Bom, o Andréas vai custar 64 milhões de reais, o Danilo custou 130, né? O Danilo custou o Botafogo dobro. Mais do que o dobro. E aí você tem um jogador que você... Você respondeu, né? Tipo... Já era. Obrigada. Já era. Não tem... Mas o que eu entendo é que agora ninguém confirma isso, mas o Andréas foi oferecido. Porque o Andréas percebeu que ele não ia ter o mesmo espaço e a renovação do contrato ao final de um ano de temporada, que era a última, não ia ser simples. E ele tinha uma oportunidade de Palmeiras e o que chama a atenção dele também é querer ficar perto da seleção brasileira, porque ele tem o desejo de jogar a Copa do Mundo. Então houve uma soma de coisas que foram produzindo esse casamento.
Até isso favoreceu demais, perdão, o Palmeiras, porque está pagando metade do valor que pagaria na última janela, né? Então consegue o jogador 6 meses depois, mas na metade do valor. Então ainda tem a venda do Rio, então financeiramente... Não é barato também, mas não é barato, mas financeiramente, pensando aí nessa conta, valeu bastante a pena. Apenas 64 milhões de reais. Só isso. É isso aí, né, gente? Mas a chance é grande da contratação realmente dar retorno. É um jogador que todo treinador gosta. É um jogador que ele não... O PVC falou, ele não é decisivo em gols e assistências. Não sei se você gosta do termo pré-assistência, mas na pré-assistência, para fazer um levantamento, talvez ele seja um jogador importante nesse quesito. Mas é o jogador que eu gosto que não desperdiça a bola. É difícil tomar a bola dele. Quase nunca, né? Toda vez nós vamos vendo. Ainda vai ficar esse asterisco. Até ele voltar, né? E ele brilhar por aqui, ainda vai ficar esse asterisco. Vamos fechar o Palmeiras? A gente tem que ir lá pro Rio de Janeiro, porque vamos falar do clássico carioca, é claro. Tem notícia também de seleção brasileira e do Flamengo ainda. Mas, PVC, para arrematar este Verdão. O Palmeiras foi campeão brasileiro sub-20, né? Conquistou o título diante do Red Bull Bragantino, um título sofrido ali nos pênaltis. E o Thales, atacante, estava ali num clima já de despedida. A saída desse jogador já é dada como certa no Palmeiras? E será que o Palmeiras pensa em... A gente está falando de contratação, o Palmeiras já contratou demais, né? Mas será que ainda tem alguma bala na agulha para trazer alguém para o lugar desse atleta ou não é o pensamento nesse momento? Não, a janela fecha terça-feira. Tá. A contratação tem uma semana, né? Mas, salvo uma oportunidade absurda de mercado, o Andrés é o último e é a 12ª contratação do ano. O Palmeiras, por exemplo, em 2023 foi campeão brasileiro pela última vez, contratando 2 jogadores o ano inteiro. Dessa vez contratou 12, né? A gestão Alexandre Matos finalmente chegou, a gestão Anderson Barros finalmente chegou à metade dos contratados de Alexandre Matos. São 38 contratações contra 75 do Alexandre Matos. 38 contratações. Marca da temporada. 5 jogos seguidos sem sofrer gols. Assim esperamos, né? O Corinthians vem de um jogo aí agora, né? No meio de semana, jogou ontem aí, inclusive ganhou do Atlético Paranaense, primeiro jogo aí das fases de mata-mata da Copa do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil. Mas eles vêm todo remendado, eles vêm, né, com um período menor de descanso. Palmeiras tem que entrar concentrado, vai, obviamente, entrar mais descansado, tem que entrar com vontade, né? Foco total e manter principalmente essa consistência defensiva e ser efetivo no ataque. A gente, nos últimos jogos aí contra eles, a gente não conseguiu marcar, né? Então, domingo por mais que seja lá em Itaquera, né? Estádio, torcida toda a favor dos caras, mas não tem conversa, Palmeiras. Dessa vez não tem conversa, não. Vamos fazer um grande jogo lá e conquistar os 3 pontos, né? Vamos, se possível, aí dar um empurrãozinho para eles, né, continuarem lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Bom, Palmeiras ficou 5 jogos seguidos sem sofrer gols na temporada, quando nas partidas, né, contra Ceará, isso foi em maio, tá, desse ano. Nas partidas contra Ceará, Vasco, Cerro, São Paulo e Bolívar, nós não fomos vazados, tá? Esperamos aí que essa solidez defensiva se mantenha no domingo lá em Itaquera. E vamos fazer gol, hein, Palmeiras? Nos últimos clássicos aí contra eles, não conseguimos balançar as redes. Deixa eu dar um recadinho rápido para você aqui, que ainda não segue a gente lá no Instagram do canal. Familiar, vamos fazer algumas ações lá, promoções, né, presentear o torcedor palmeirense que segue a gente aqui e também é seguidor lá, tá? Segue aí o Resenha Alviverde lá no Instagram. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá? Dá essa força pra gente aí também, que a gente vai fortalecer vocês. Fechou? João Paulo Sampaio, em entrevista ao Pode Porco, falou que fica no Palmeiras até 2027, né? Ele fez aí uma promessa para Leila Pereira, que fica até o fim do mandato dela, e é quando também o seu contrato termina.
Porém, ele revelou aí, tá, que espera ficar ainda mais tempo no Verdão. É o João Paulo Sampaio, grande responsável aí por mudar a nossa base, né? A base que é o coração do clube. Ele chegou em 2015 e todo esse tempo, olha só o que se tornou a base da Sociedade Esportiva Palmeiras, referência no mundo. E ele quer permanecer, só que ele não se vê, ele não deseja trabalhar com um profissional. Ele quer continuar trabalhando na base. Ele disse que no profissional você dificilmente muda a vida do jogador, muda a vida da família, né? Todo o pessoal que está ali no entorno do atleta. Na base não. Na base já ele gosta de trabalhar com esse sonho do jogador, ver a mudança, ajudar na mudança de vida, não só do jogador, mas da sua família, né? Todos que estão ali ao seu redor. E no profissional, realmente, são poucos casos, né, que você pega, assim, de um cara que quer mudar a vida ali, né, quando já tá no profissional. É bem mais difícil do que você pegar ali o garoto, né, no início da base, chegando até o profissional. Então, ele gosta, né, do que ele faz. Realmente é um cara exemplar, é um cara excepcional, tá? Leila Pereira saindo em 2027, o presidente que entrar tem que fazer um novo contrato aí com o João Paulo Sampaio, né? Tem que estender o vínculo dele, porque, ou até Leila Pereira mesmo, antes de sair, né? Não sei se, acho que pode, né? Pode, conversando ali com pessoas no clube, acho que você pode estender o contrato de um profissional, né? E creio que mesmo se a pessoa que substituir a Leila Pereira na presidência for da oposição, acho que vê o João Paulo como um dos principais nomes aí do nosso Verdão, né? Ali das categorias de base. Então, assim, eu renovaria aí com o João Paulo Sampaio, que quer permanecer, tá, após o fim do seu contrato, né? Após 2027, é quando termina o seu contrato. Ele quer ficar por mais tempo aí no Verdão. O que você acha, torcedor palmeirense? Deixa a opinião aí nos comentários. E temos despedida, hein, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é a vez do atacante Thales. Falamos na semana passada, ou foi no começo dessa semana. São tantos vídeos que a gente grava que eu me perco aqui. Mas nós falamos que o Almeria havia aplicado um chapéu lá no Olympiacos, certo? E tinha fechado aí a contratação do Thales. Pois bem, ele vai para o Almeria por 44 milhões de reais, por 70%. O Palmeiras fica com 30% do jogador. Inclusive, a diretoria já liberou o atleta aí para viajar à Espanha e se apresentar ao clube espanhol. Boa sorte para o Thales. Eu lembro que algum tempo atrás eu falei, o Thales fazendo muito gol na base, eu falei, eu não vejo o Thales brilhando assim no profissional. Tá, óbvio, vão ter jogadores que realmente, né, são fenômenos na base, mas no profissional vão fazer ali o feijão com arroz e não vai. Então acho que o Palmeiras fez um excelente negócio, ao meu ver, um jogador que atuou pouco, né, não é titular da equipe, não está nem convocado para a seleção sub-20. Então acho que é um bom valor aí por 70% do Thales, tá? Para mim, excelente negócio aí feito com o clube espanhol. Você, torcedor palmeirense, seguraria o Thales ou o Palmeiras fez bem mesmo em liberar? E por esse valor? Deixa a sua opinião também nos comentários. Marcelo Lomba tem proposta para retornar ao Internacional. O jogador analisa se sairá nessa janela, principalmente após a chegada do Carlos Miguel, ou só ao final da temporada, quando encerra o seu contrato. Lembra que nós trouxemos aqui, informação inclusive aí do Diego Firmino, que o Lomba estava com sondagens aí, com procura de clubes do Rio Grande do Sul. Juventude não era, por conta eles terem acertado aí com o Jandrei, por empréstimo, né, o Jandrei do São Paulo. O nosso feeling, o nosso achismo era de que era o Grêmio e o Inter. E agora a confirmação aí, tá? O jogador tem proposta aí para retornar ao
Inter. Vamos ver o que vai acontecer até o fim da janela, janela que fecha dia 2 de setembro. Estamos para a reta final aí de janela aberta, né? E muita gente perguntando aí, cadê o Andreas? Quando chega? Calma, torcedor palmeirense. Andreas Pereira está sendo aguardado aí na academia de futebol, tá entre hoje e amanhã, para fazer ali. O Grêmio busca uma reformulação no seu elenco para o restante da temporada. Com isso, o clube analisa o mercado da bola, visando trazer novos jogadores. Se peças podem chegar, outras tendem a fazer o caminho inverso. Nesse sentido, o tricolor gaúcho colocou na sua lista de reforços um velho conhecido. Trata-se de Arthur, meio-campista que no momento pertence à Juventus, da Itália. O volante é cria das categorias de base do Imortal. Campeão da Copa Libertadores da América na edição de 2017 pelo time porto-alegrense, o jogador não está nos planos da velha senhora para a próxima temporada. Com isso, vê com bons olhos uma transferência. No entanto, um retorno ao Brasil pode ter um rumo longe de Porto Alegre. Segundo informações do repórter Diego Firmino, o Palmeiras tem interesse no jogador de 29 anos. De acordo com o jornalista, o Verdão já abriu conversas com o jogador. Alvo do Grêmio, Arthur tem interesse em retornar ao Brasil, porém não quer abrir mão de parte do seu salário. O jogador tem um contrato de 10 milhões de euros para receber reais do seu investidor para procurar reforços. Em meio à procura por reforços, o Grêmio tem a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 60ª rodada,